Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema, gente, foi inspirado aí num comentário que eu li ontem. Eu tô gravando esse vídeo no dia 10, porque eu tô saindo de férias agora no dia 12, né? E volto só no dia 25. Vocês vão ouvir esse vídeo no dia que eu tô voltando de viagem. E ontem eu li um comentário e me deu vontade de fazer esse vídeo aqui, que é o seguinte: o nosso tema vai ser Nossa relação foi uma mentira? Porque ontem eu li um comentário que eu falei, gente, se eu fosse o universo, eu acho que eu ia dar tanta lambada em algumas pessoas para aprenderem um pouco, né? A pessoa no comentário comentou o seguinte: quem acompanha o canal sabe que os vídeos saem 15 para meio-dia, né? 11h45. E a pessoa foi um dos primeiro ou segundo comentário que tinha no vídeo. Ah, ligou ontem, mas já sumiu de novo. Gente, 11h45 da manhã, você já quer que o cara esteja mandando 500 mil mensagens para vocês? Cuidado com o que vocês escrevem, cuidado com o que vocês plasmam. Eu falo isso direto aqui e parece que entra por uma orelha e sai pela outra, né? As pessoas têm a vida delas, as pessoas têm os problemas delas, coisas para resolverem, trabalho e tudo mais. Não é porque a pessoa acabou de acordar e não mandou uma mensagem para vocês que ela não está interessada também, né? Então a gente tem que também ter um pouco de bom senso diante das situações. Não querer que o outro faça aquilo que você faria. Não é porque você acordaria e mandaria uma mensagem que o outro tem que fazer isso. E isso não significa que o que vocês sentem é maior ou menor do que o que o outro sentem também. Então, cuidado com o que vocês estão aí idealizando para a vida de vocês, o que vocês estão desejando, porque muitas vezes são coisas que não têm muito sentido, tá? Mas vamos lá. Nossa relação foi uma mentira? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número um, a placa de cerâmica redonda. E a opção número 2, a placa de cerâmica quadrada. Então parem, respirem fundo, vejam qual a peça chama mais a atenção de vocês, qual a peça parece querer falar mais com vocês, tá? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Outro dia também eu li um comentário interessante que eu usei essas placas de cerâmica, em que a pessoa falava o seguinte: não vou escolher nenhuma porque eu achei muito feio. Além de vir ter tiragem de tarô, a pessoa virou crítica de arte, né? Porque tá até comentando as minhas placas de cerâmica, achando bonita ou feia. Mas vamos lá. Nossa relação foi uma mentira? Opção número um, placa de cerâmica redonda. Opção número 2, placa de cerâmica quadrada. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Vamos lá. Então, para quem já conseguiu se conectar e escolheu a placa de cerâmica redonda, nossa relação foi uma mentira? Para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda, nossa relação foi uma mentira? Para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda, caiu a carta do dependurado. O dependurado, gente, é uma carta que fala de uma certa estagnação, de uma certa paradez. Só que o dependurado é uma carta que eu gosto. Os tarólogos, de uma forma geral, não gostam, né? Mas eu gosto. Porque o dependurado fala muito da gente tendo a possibilidade de olhar a situação por um ângulo diferente. Porque o dependurado, ele está preso numa situação de cabeça para baixo. Então ele está olhando a vida por um ângulo diferente. Muitas vezes a pessoa está parada fisicamente, mas mentalmente ela está trabalhando, porque geralmente o dependurado ele tem um halo de luz aqui na cabeça, né? Ou seja, o físico está parado, mas a gente está trabalhando ali, né? Se movimentando, pelo menos em pensamento. Então é uma carta que fala muito da gente olhar a situação por um ângulo diferente, a gente vendo situações de uma outra forma. Vamos tentar entender o que esse dependurado está querendo nos informar aqui.
Nossa relação foi uma mentira para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda. Nossa relação foi uma mentira para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda. Nossa relação foi uma mentira para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda. Nossa relação foi uma mentira para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda. Mostra pra gente. Nossa relação foi uma mentira para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda. Nossa relação foi uma mentira para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda. Embaralhado. Nossa relação foi uma mentira para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda. Cortando em 3, deck do meio, nós temos Lua, 3 de copas, 10 de paus, 2 de copas, 4 de espadas, sacerdotisa, e a carta do corte é um 3 de espadas. Não, eu não acho que essa relação foi uma mentira. Por quê? Porque aqui existe amor. Aqui existe sentimento. Eu acredito que essa pessoa esteja olhando a situação nesse momento de um ângulo diferente, de uma forma diferente. Quando eu comentei no começo do vídeo a respeito do comentário da pessoa que reclamou que já não tinha ligado, eu acho que é muito isso. Acho que nada é por acaso, né? Eu acho que eu fiz esse comentário até por causa da própria leitura. Eu acho que vocês, muitas vezes, criam expectativas muito grandes diante da situação. E como as coisas não saem do jeito que vocês idealizam, vocês aí muitas vezes surtam. Vocês, quando eu me refiro, gente, não é vocês não, sou eu também, né? Porque sou humano como todo mundo. A gente tem por natureza idealizar muito, criar ali, tanto que a gente abre o jogo com a carta da Lua, que é uma carta da gente fantasiando muito as coisas, confuso emocionalmente falando, mas fantasiando demais. A Lua, ela é muito lúdica, né? Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais os pés no chão, porque muitas vezes a gente idealiza muito uma situação e acaba se perdendo naquilo que a gente idealizou. Porque dificilmente as coisas vão acontecer da forma que a gente acredita ou da forma que a gente gostaria que acontecesse, porque aquilo é um sonho nosso, é um desejo nosso. Cada um tem um jeito de ser, cada um tem um jeito de lidar com a situação. Mas a Lua, ela é uma carta que fala muito de idealização, de sonhos, de romantismo, né? Mas é uma carta que fala muito de sentimento, seguido de um 3 de copas. O 3 de copas não é uma carta que fala só de triângulo. Eu acompanho alguns canais e todo mundo sempre bate na mesma tecla. Caiu o 3 de copas é triângulo, caiu o 3 de copas é triângulo. Gente, o 3 de copas é uma das cartas que mais falam de sentimento. O 3 de copas fala de amor, o 3 de copas fala de encontros íntimos, o 3 de copas fala daquela paixão, aquele frio na barriga, aquela perna tremendo, aquela mão suada, aquele amor juvenil, aquela empolgação, tanto que no tarô do Osho ele vem com o nome de celebração. Celebre, comemore, viva as coisas intensamente. Só que muitas vezes vocês idealizam tanto uma situação e ela não acontece do jeito que vocês idealizaram, que pronto, o mundo de vocês caiu. Olha aqui o 10 de espadas. Vocês colocam ali um fardo enorme nas costas de vocês e carregam esse fardo sem ter necessidade. Porque o 10 de paus é a gente carregando um grande fardo nas costas. A gente carregando um grande peso nos ombros, né? Mas aqui existe amor, aqui existe emoção. E em seguida eu tenho um 2 de copas. 2 de copas, um encontro de almas. 2 corações batendo como se fossem um. Uma ligação, uma sintonia, uma sincronicidade que existe entre vocês, muito diferente das demais que vocês viveram na vida de vocês. O 2 de copas fala literalmente de amor, tá? Então a gente percebe que existe aqui sentimento, que existe aqui emoção, seguido de um 4 de espadas, que é um momento de recuperação.
É aquela hora que a gente pega o nosso carregador, liga na tomada, tenta chegar ali com a nossa bateria o mais próximo possível do 100%, para depois haver uma movimentação. O dependurado fala das coisas paradas. E o 4 de espadas fala que a pessoa está tentando muitas vezes se recompor, se reestruturar, se reequilibrar para depois se movimentar. É uma pausa que fala aí alguma coisa em torno de 4 semanas a 4 meses para que as coisas possam fluir. 4 meses eu acho muito tempo aqui. Eu acho que está mais para 4 semanas, tá? Mas em alguns casos pode levar até 4 meses para ter movimentação? Pode. O silêncio aqui impera, né? A gente vem com a sacerdotisa. E a sacerdotisa é uma carta que fala de silêncio, mas a sacerdotisa também é uma carta que fala de sentimento. A sacerdotisa fala de sentimentos profundos, sentimentos reais, sentimentos verdadeiros. Mesmo não falado, mesmo não mostrado, mesmo não ali verbalizado. Não é porque a pessoa não fala que ela não sente. Então, muitas pessoas têm a necessidade de ouvir, né? Ah, o eu te amo, eu te amo. Gente, o eu te amo virou tão banal, né? A gente vê em todo lugar, todo mundo falando eu te amo. Ai, amiga, te amo, né? Ixi, isso é tão comum falar amiga, eu te amo, e se puder furar o olho da amiga, fura. Então, parem de se prender a palavras e procurem prestar um pouco mais atenção em atitudes. Não é porque a pessoa não fala o tempo inteiro que é apaixonada, que ama, que deseja vocês, que isso não existe, tá? Muitas vezes a pessoa tem mais dificuldade de falar de emoções, mais dificuldade de falar de sentimento, e vocês idealizam ali alguém que seja ali um personagem de uma novela das 8, tá? Então, cuidado para vocês não estarem fantasiando demais situação e isso acabar trazendo para vocês dor e sofrimento. Porque a carta do corte é um 3 de espadas. E o 3 de espadas é a carta do coração ferido, é a carta do coração machucado. Então a gente pergunta, nossa relação foi uma mentira? Se existir amor para vocês é mentira, então foi uma mentira. Porque aqui tem amor. Mas não é pelo fato de não ser falado o que se sente que isso não é verdadeiro e que isso não existe, que isso foi uma mentira. Então aqui a gente percebe que existe muita emoção, mas não existe verbalização. Mas não é porque não se fala que não é real. Não é porque a pessoa não comunica o sentimento dela que ela não sente. E aqui a gente percebe claramente que existe muito amor, mas que existe um não falar a respeito do que sente. Então, cuidado para vocês também não se auto-sabotarem, idealizarem muito uma situação ou romantizar muito, achando que o falar é mais importante do que o sentir ou o se apresentar diante de uma situação. Porque tem tanta gente que fala eu te amo e sai tascando o galho na gente até não querer mais. Ou fala eu te amo e tem por fora ali uma atitude que não é condizente com o que se fala. Então acho que é muito mais importante a gente dar uma ênfase maior ao comportamento da pessoa e não ao que ela fala. Porque a gente não precisa falar, a gente precisa sentir, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Vamos lá? Nossa relação foi uma mentira? Para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Nossa relação foi uma mentira? Para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Mostra pra gente. Nossa relação foi uma mentira? Para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do mago. O mago é uma carta de ação, o mago é uma carta de movimento. O mago, ele sempre fala pra gente tomar cuidado com o que a gente pensa, porque tudo aquilo que a gente pensa, a gente plasma. O que a gente plasma, a gente joga para o universo como uma forma de pedido.
Se eu ficar com isso na cabeça, muitas vezes eu destruo coisas muito legais que aconteceram e destruo ali recordações muito importantes, né, que possam existir dentro da gente mesmo. O mago é uma carta de cocriação. Vamos ver o que mais o tarô nos fala para a gente entender o que esse mago está querendo nos falar. Nossa relação foi uma mentira para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada, mas pelo mago eu falaria para vocês o seguinte: se você acredita que foi uma mentira, ela vai se tornar uma mentira. Se você acredita que foi verdadeira, ela é verdadeira, tá? Mas vamos lá. Nossa relação foi uma mentira para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Nossa relação foi uma mentira para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Nossa relação foi uma mentira para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Nossa relação foi uma mentira para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Mostra pra gente. Nossa relação foi uma mentira para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Cortando em 3, deck do meio, nós temos As de Ouros, 7 de Paus, 5 de Ouros, Cavaleiro de Espadas, Estrela, Sol e a carta do corte é um 9 de Paus. Gente, não foi uma mentira não, tá? Tanto que a gente começa o jogo com um As de Ouros. Todo As fala da gente começar ou recomeçar uma situação, iniciar ou reiniciar algo. E o As de Ouros, eu acredito que de todos os ases, ele seja o mais poderoso, porque o As de Ouros, ele fala muito dos nossos sonhos se tornando realidade, dos nossos sonhos se concretizando, dos nossos sonhos se fazendo, né? Então, já que é um sonho nosso, não tem como ser uma mentira, né? Então o As de Ouros fala muito da possibilidade de vocês ainda retomarem, de vocês ainda poderem fazer essa história fluir, essa história acontecer, tá? Tanto que eu tenho aqui a estrela e o sol, né? Um amor idealizado, um amor escrito nas estrelas, um amor sonhado, um sentimento verdadeiro que aquece a alma, que faz bem ao espírito. O sol, ele é fonte de luz, ele é fonte de vida, ele é fonte de calor. Fala de um sentimento real, de um sentimento verdadeiro, tá? Não acredito que tenha sido uma mentira. Em seguida desse As de Ouros, eu tenho um 7 de Paus. O 7 de Paus é uma carta de reatividade. A gente se segurando, a gente se contendo, a gente se guardando, né? O 7 de Paus é aquela carta que eu falo que as emoções são como cavalos selvagens, difíceis de controlar. Vocês lidam com uma pessoa que é muito mental, porque ela vem como um cavaleiro de espadas. Uma pessoa muitas vezes meio rude, até na forma de ser, né? Não é uma pessoa de expressar claramente as emoções, não é uma pessoa de falar muito de sentimento, porque o cavaleiro de espadas, ele está sempre se defendendo, sempre se protegendo, porque o cavaleiro de espadas, ele está indo para a guerra, então é aquela pessoa que está sempre ali meio que na defensiva, né? Sempre ali se protegendo. É perigoso você falar bom dia e a pessoa falar bom dia por quê? O que que você quer? Ou o que que você fez, né? Então é uma pessoa que está sempre ali mais se protegendo, mais se defendendo. Então, cuidado para vocês também, gente, não está querendo que o outro... As duas leituras eram muito parecidas, tá? Cuidado para vocês não estarem querendo que o outro se manifeste da forma que vocês gostariam. Porque se você vai querer que o outro haja da forma que é os seus sonhos, a tendência é você se sentir ali frustrado, sozinho, perdido, abandonado, porque vocês lidam com uma pessoa que é racional, não é uma pessoa a romantizar muito, não é uma pessoa a expressar muito as emoções através de palavras, porque o cavaleiro de espadas, ele demonstra o sentimento perguntando se você tomou o seu remédio, se a sua enxaqueca passou, se a sua cólica diminuiu, enfim, não é falando eu te amo
que o Cavaleiro de Espadas ele expressa os sentimentos. Ele se preocupa, sim, mas de uma forma mais racional, mais prática, mais objetiva. Então, cuidado para vocês também não ficarem idealizando muito que a pessoa deveria se apresentar do jeito que vocês acham que ela deveria se apresentar, para vocês não virem a se frustrar também diante da situação, né? A estrela está aqui no jogo. A estrela fala muito de uma cura, de uma recuperação, de um amor idealizado, de um amor escrito nas estrelas, de um amor sonhado. Uma vez que é um amor escrito nas estrelas, um amor idealizado, um amor sonhado, não tem como ser mentira, né? É aquilo que a gente está desejando. E o Sol fala muito de reconciliação. Essa pessoa está se segurando para não procurar. Essa pessoa está se segurando para não mandar mensagem. Olha a carta do corte, 9 de paus. O que é o 9 de paus? Uma pessoa que está defendendo 8 estacas que estão espetadas no chão. 8 estacas, 8 de paus. 8 de paus, as flechas do cupido. Comunicação, mensagem, procura, desejo, tesão, intensidade. Então a gente percebe que essa pessoa está se segurando, está se contendo. Mas o Sol, ele fala muito de retomadas amorosas. O Sol fala de grandes chances das coisas terem aí um recomeço, uma retomada. O Sol fala de sentimentos verdadeiros, sentimentos que aquecem a alma, sentimentos que fazem bem ao nosso espírito. O Mago é uma carta de começo também. Então vibra-se aqui muito forte vocês poderem retomar, vocês poderem recomeçar. O Sol fala muito da gente olhando as coisas com mais claridade, com mais objetividade. Muitas vezes é necessário um afastamento para a gente entender o real valor, o real significado que essa pessoa tem na vida da gente, tá? Lembre-se que o As aqui de ouros fala muito da gente começar ou recomeçar uma situação de uma forma até mais estruturada. E o homem do produto de limpeza aí passando, ó, o desinfetante. Então, gente, aqui não foi uma mentira, não. Aqui é um amor ainda que pode acontecer, é uma situação que ainda pode se estruturar, tá? Só esperar ele passar, já continua. Oi, gente, voltando. Então, aqui, gente, o Sol ele vem trazendo uma claridade, uma luminosidade para a situação e a gente conseguindo enxergar as coisas realmente como elas são. A gente enxergando as coisas com mais verdade, com mais clareza e com uma grande chance de uma reaproximação. Tá? Então, respondendo à pergunta, nossa relação foi uma mentira? Eu não acredito que tenha sido uma mentira. Ela pode não ter correspondido às expectativas que vocês criaram na totalidade, mas não tenha sido uma mentira, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.